Bem, pessoal, continuando aqui a caminhada pela terceira fase do modernismo brasileiro, os principais autores aí. Falamos a última aula um pouco sobre o Guimarães Rosa, né, que é o representante aí da prosa regionalista, universalista, né, dessa terceira geração modernista. E agora vamos falar sobre a prosa intimista, né, e a sua grande representante, a escritora aí, Clarice Lispector. Vamos ver um pouco da vida dela, suas principais obras e algumas características, né, que estão presentes na obra da Clarice, ok? Sem perda de tempo, vamos lá. Então, um pouco sobre a vida de Clarice, né? Ela não é brasileira, ela nasce lá em Chechelyk, né, uma cidade da Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920, tá? Mas ainda criança, muito nova ainda, 4, 5 anos por aí, se não me engano, tá? Imigra com a família para o Brasil e vai morar lá na cidade de Maceió. Desde pequena estuda várias línguas, como português, francês, hebraico, yiddish, inglês e etc. Então, desde pequena aí está inserida neste mundo das letras aí, dos idiomas, né? E teve também aulas de piano. Era boa aluna na escola e desde cedo manifestou aí seu talento para a escrita, né? Escrevendo aí pequenos poemas, né? Na sua vida escolar. Foi romancista, contista, cronista, tradutora e também jornalista, tá? Estudou direito, casa-se com o embaixador Mauri Gurgel Valente, né? Com quem ele vai viver por 15 anos, né? E como ela é embaixador, então tinha que estar nos países, né? Então ela viveu na Itália, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e é nestes países aí que ela escreve os seus primeiros livros, tá? Seu primeiro romance é o Perto do Coração Selvagem, né? Um pequeno grande clássico da literatura brasileira, que é publicado lá em 1944, quando ela tinha apenas 19 anos de idade, e já nesta obra aí, e já com esta obra, conquista um dos prêmios importantes da literatura brasileira, que é o Prêmio Graça Aranha, pela inovação, né, que já traz neste seu primeiro romance aí, vai caracterizar a obra da Clarice Lispector, né? A questão do fluxo de consciência, né? A interiorização e a análise psicológica dos personagens, né? É a chamada prosa intimista, né? As digressões no meio do enredo, né? Você está lá tendo um enredo e os personagens têm essas digressões, esses retornos, essas reflexões para dentro de si mesmo, alcançando então a iluminação e modificando o rumo de suas vidas. Isso é o que vai estar presente aí na obra da Clarice, tá? No ano de 59, ela veio morar aqui no Brasil e publica alguns de seus livros principais, como Laços de Família, em 1960, Paixão Segundo GH, em 61, Água Viva, em 73 e Hora da Estrela, lá em 1977. Essa aí, Hora da Estrela, né, é o que consideram a obra-prima da Clarice Lispector, e ela publica justamente no ano de sua morte, lá em 1977, tá? No Rio de Janeiro, ela vai atuar como jornalista do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã e do Diário da Noite, escrevendo também crônicas e artigos para o público feminino sobre o comportamento, sobre a moda e sobre beleza. No ano de 67, a pedido do seu filho mais novo, ela vai escrever um livro para crianças chamado O Mistério do Coelho Pensante. Aí também Clarice, como muitos outros aí, né, do modernismo, e os outros escritores brasileiros também escrevendo literatura infantil. Clarice vai mostrar aí, ó, adaptou para a língua portuguesa grandes obras da literatura infantil juvenil mundial, como A Ilha Misteriosa, né, do famoso escritor Júlio Verne, né, de Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, né, e todas essas tramas aí muito famosas da literatura, né, o Júlio Verne. E também As Viagens de Gulliver, de Jonas Swift, também um livro muito famoso, já deu vários filmes aí e tudo mais, né. No ano de 76 vai receber o primeiro prêmio do 10º Concurso Literário Nacional, promovido lá em Brasília, pelo conjunto todo de sua obra. E recebe ainda o prêmio Carmen Dolores pelo romance A Maçã no Escuro e o prêmio Calunga, tá? Que é um prêmio destinado à produção de literatura infantil juvenil, né? Pela obra dela O Mistério do Coelho Pensante, tá certo? E no ano de 77 vai publicar o seu último livro, já falei, né? A Hora da Estrela, e morre, né, em 9 de dezembro, vítima de câncer. Então, é só um pouco da vida da Clarice Lispector, né? Essa grande escritora aí brasileira.
As suas obras principais aí, nos romances. Os romances são Perto do Coração Selvagem, O Lustre, Cidade Sitiada, Maçã no Escuro, Paixão Segundo GH, Aprendizagem, Água Viva e Hora da Estrela. Tá? Também escreveu livros de contos, né? Alguns contos em 59, 52, Laços de Família 60, Legião Estrangeira 64, Contos e Crônicas, né? Felicidade Clandestina, muito bom esse conto aqui, o conto que abre essa coleção, Felicidade Clandestina, um grande conto aí da Clarice, 1971, A Imitação da Rosa, de 73, Via Cruz, 74, e aí, 74, Onde Estiveres à Noite, e Bela e a Fera, 79, né? Sai postumamente aqui. Algumas crônicas aí, entrevistas são compiladas aí, lançadas no ano 75, né? Aqui uma entrevista, Visão do Esplendor, as crônicas que ela escrevia também, tá? E a Descoberta do Mundo lá em 1984, né? Esse livro publicado em 84, pegando algumas das crônicas que ela publicou durante a vida aí para o público infantil, né? O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vintage de Mantialta e Quase de Verdade. Então, essa aí um pouco da obra da Clarice, do que ela produziu, né? Escreveu, como vocês veem, contos, né? Aí peças para crianças, livros infantis e, é claro, os seus romances aí, né? Que entraram para a história, romances e contos que entraram para a história e até hoje aí é considerada uma das maiores escritoras da língua portuguesa, mesmo ela tendo nascido na Ucrânia, né? Mas naturalizou-se brasileira e é uma das nossas grandes escritoras aí. Então, falar um pouco sobre os aspectos presentes na obra da Clarice aí, né? A prosa intimista da Clarice Lispector aí, né? Ela emprega então em sua obra, tá? Um intenso emprego das metáforas e desse recurso chamado fluxo de consciência. O que seria isso? É como se fosse a materialização, você está lendo lá, a materialização dos pensamentos, do que ocorre na mente dos personagens, né? Os sentimentos, está lá, ela fazendo as suas digressões, as suas reflexões, e você que é o mergulho no eu interior, é o mergulho no psicológico, no mais profundo da personalidade lá dos personagens, e quem lê também às vezes se identifica porque para refletir e para olhar para dentro de si mesmo também. Então esse fluxo de consciência é muito que é o nosso pensamento, às vezes entrecortado, às vezes, né, com turbulências e tudo mais. Então ela retrata isso aí, né? Não é assim, não é a única escritora que faz isso, né? Ela é baseada também inspirada por grandes escritores da literatura universal, como a Virginia Woolf, né? Uma grande escritora aí também que tinha este recurso do fluxo de consciência, James Joyce também e outros grandes escritores aí. E no Brasil aqui ela é uma das grandes representantes aí do fluxo de consciência, né? Esse mergulho na mente profunda, né? Esse mergulho profundo na mente aí das personagens, tá? Então, há um rompimento com o enredo, né? Tá tendo um enredo lá, mas de repente o personagem entra dentro deste mundo interior e vai fazer essas digressões e o fluxo de consciência aí vai tomando as páginas do romance aí, dos livros, dos contos, tá certo? No conjunto, essa técnica colabora para quê? Para visitar o mundo interior das personagens, manifestando o quê? A subjetividade em crise, né? A crise interior, o conflito existente dentro dos personagens. Então a memória vai servir como fio condutor entre o que? Entre o que é subjetivo, o que é próprio da pessoa, seus pensamentos, sentimentos, e o que é real, ajudando em quê? Numa autoanálise. Então as pessoas leem também se identificam e podem, né, inspiradas, refletir-se e analisarem-se também. Lendo as obras aí da Clarice Lispector, como toda obra de literatura em si, você pode também tentar buscar aquilo ali, né, e adaptar a tua vida, né? Que esse mundo ficcional lhe diz alguma coisa e você também reflete sobre si mesmo e pode aí influenciar a forma como você vê o mundo, ok? Então, os romances aí têm as situações banais e cotidianas que vão desencadear nos personagens esse mergulho interior e as conduz a ver de outra forma sua relação com o mundo, tá? Essas características estarão presentes em toda a obra escrita pela Clarice Lispector. Seus textos vão trazer como temas. Qual é o tema? Os temas que serão comuns às obras de Clarice, né? Novamente, essa relação entre o bem e o mal, igual ao Guimarães lá, né? A culpa, o crime, a questão do castigo e do pecado, essa visão cristã aí também presente nas obras da Clarice, essa angústia existencial aí, né? Essa luta entre o bem e o mal, a luz e a treva, também está presente aí
nas obras da Clarice. Então, lá no primeiro romance que ela escreve, né, O Perto do Coração Selvagem, ela já desperta essa estranheza aí nos críticos, né, porque ela não se encaixa em nenhum esquema, né, dos modernistas, né? Ela não se encaixava em qualquer problema, qualquer encaixe aí dos modernistas. É como eu digo, os grandes escritores, né, eles estão encaixados dentro desses períodos literários, eles têm e usam, utilizam os recursos estéticos dessas escolas, mas muitas vezes eles os transcendem. O Machado de Assis é um exemplo, né? Ele criou um próprio estilo, é um estilo machadiano. O próprio João Guimarães Rosa também, ele cria um estilo próprio, ele entra dentro lá da questão da estética da terceira fase do modernismo, mas ela transcende bem como a Clarice. Ela cria praticamente um estilo próprio, Clarice, é o dela, o estilo dela de escrever, o estilo dela de ver, de produzir literatura, de produzir os seus escritos, ok? Então aí, ó, sua obra não se encaixava aí em nenhum dos modernistas anteriores, tá? É uma obra muito particular, própria, certo? E vamos lá. Então, as personagens que Clarice cria, né? Elas descobrem que estão no mundo o quê? No mundo absurdo, né? O mundo aí, a vida é absurda, né? Coisas que a gente não entende este mundo caótico que nós vivemos, né? Então os personagens dão-se normalmente, né, diante de um fato inusitado, pelo menos inusitado para aquela personagem, né? E aí eles vão ter o quê? Uma epifania, ou seja, uma revelação, um momento, né, de clarificação da consciência, né? Uma luz iluminadora que vai fazer com que eles reflitam aí e despertem para a vida e as situações que a vida pertence, né? Que em outra instância não fariam de menor diferença. Então, ela vive uma vidinha aí mais ou menos banal, tá lá os problemas do mundo, ela não entende o mundo é estranho, o mundo é caótico. Então tem um estalo, né, uma epifania, uma revelação. Por quê? Porque as personagens vão interiorizar-se, vão entrar dentro desse mundo interior, dentro desse mundo interior vão se encontrar e aí então vão despertar, ter esta iluminação para a vida, tá? Isso vai causar um desequilíbrio interior que vai mudar a vida da personagem para sempre, né? Deparar-se com o mundo e interiorizar-se e refletir vai causar esse desequilíbrio e vai fazer o quê? Provocando uma mudança de direcionamento na vida. E isso está muito presente nos romances, nos contos da Clarice, tá? Ela diz aqui, ó, palavras dela: não é fácil escrever, é duro quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espalhados. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. Minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Então, como é que ela refletia o mundo? Ela refletia o mundo escrevendo, né? Colocando para fora aí o que estava em seu interior, né? Transpondo aí para fora. Ok? Então, isso é um pouco do que está presente aí na obra, né, da Clarice. Para encerrar esta aula aqui, a gente vê aqui um pouco da obra, né, do primeiro romance da Clarice aí, né, que causa estranheza, que já está presente todos os elementos que ela trabalhará nas suas obras, que a gente falou aqui, está aqui no Perto do Coração Selvagem, certo? Perto do Coração Selvagem aí. Então, ela é uma obra escrita por ela em 1944, e o que trata essa história? É o cotidiano da personagem Joana, que é uma menina criada aí pelo pai, já que a mãe morreu, mas o pai também morre logo cedo e ela vai morar com a sua tia. Só que a tia não curtia muito aí a Joaninha, né? E pois a presença da menina sufocava, né, a vida dela, ela não queria criar a criança, então joga num internato, né, um colégio interno aí, a pobrezinha da Joana, tá certo? Lá ela vai ter uma paixão, né, por um dos professores lá, que é mais velho, né, mas isso não é correspondido, é a primeira grande desilusão amorosa aí da vida da Joana, tá? Um ponto culminante que faz com que a tia envie ela aí para esse internato, né, que um dia a tia vai às compras, tá bom? E, como um teste para si mesma, causa espanto aos outros, Joana vai fazer o quê? Vai roubar um livro, a pobrezinha da Joana, certo? Então ela vai roubar um livro, isso aí vai causar um escândalo, né? A tia já não estava gostando muito, então joga a menina lá no colégio interno. No colégio interno ela se apaixona por esse professor e tem essa desilusão amorosa, tá? Quando ela sai do internato, ela conhece o Otávio e casa-se com ele, tá? O personagem aí, o Otávio, fica grávida do Otávio, né?
E se para a maioria das mulheres da época gravidez era uma felicidade, para ela não foi assim, porque ela descobre que o marido tem um amante e ele, que era uma noiva, aí, uma ex-noiva dele, e esta amante, que é esta ex-noiva do marido dela, também está grávida. O que acontece? Eles se separam. Acontece a separação aí da Joana e do Otávio. Mais uma desilusão na vida da Joana. Perder os pais, ser rejeitada pela tia, ser colocada no colégio interno, apaixonar-se por um professor, sai, se casa, o marido engravida ela, descobre que o marido tem aí outra mulher também grávida, se separam, mais uma desilusão, desilusões aí na vida da Joana, tá? Mas o que acontece? Em meio a esses acontecimentos, nós vamos observar o fluxo de consciência dessa personagem, né? Durante todo o romance, nós vemos aí seus pensamentos, as suas reflexões, o seu mergulho dentro dela mesma, tá? Uma procura constante em descobrir a razão de por quê, qual é o sentido da vida dela, por que que ela existe, né? Por que que acontece tanta desilusão, tanta desgraça na vida da menina? Então nós temos essas reflexões aí na vida desta mulher, de Joana aí. E o contexto mostra a situação do universo feminino, né? Está muito presente também nas obras da Clarice, esse universo feminino, tá? Da mulher e da esposa com relação ao eu e o outro, né? Sou eu, minhas próprias circunstâncias, né? Meus próprios sentimentos, e o outro com que eu entro em contato, né? A relação da menina, a criança, a mulher e a amante, né? As três fases aí do feminino presente aí, né? Então, depois de um tempo, ela mais uma vez se envolve com uma pessoa, um desconhecido, e surge estranhamente e desaparece também da mesma forma, ok? Com a desilusão, aí então Joana faz uma viagem sem destino e não definida, procurando o quê? Dentro desta viagem aí, reencontrar-se consigo mesma, descobrir, né, qual é o sentido de sua vida, tá? E a história chega a ser o quê? Um enigma na nossa própria vida, né? Do que é que nós estamos fazendo aqui, quais são as nossas preocupações, qual é a nossa missão, qual é o nosso lugar no mundo, né? Então tudo isso presente aí nessa obra que reflete aí esse enigma da vida, né? Principalmente no universo feminino, né? Muito presente aí também. Então, Perto do Coração Selvagem é um dos primeiros romances dela, da Clarice, inovador, né, para a época. Isso por quebrar o quê? A ordem cronológica do início, meio, fim. Ela vai tendo vai idas e voltas. Esse fluxo de consciência toma grande parte também do romance, tá certo? Então, ela deve ser lida com olhar e atitude usada na ciência da anatomia, ou seja, utiliza o bisturi para dissecar e pinça para estudar e entender os vários personagens como órgãos autônomos, não tentar entender a história como um todo, tenta entender o que? Os personagens, certo? Que em momentos se entrelaçam por ligações, mas qual é a personagem principal que perpassa toda a trama? Joana, mas você analisar aí os personagens que vão surgindo, as interações, os seus interiores, as suas reflexões, os seus fluxos de consciência, né? Você vai dissecando aí a obra, analisando personagem por personagem, tá certo? E a Joana, que é o cérebro de toda a trama, principalmente, né? A vida desta mulher aí, desventura e com grandes, que não teve aí muita sorte do amor aí, e procura então descobrir-se, né? Qual a sua missão, qual é o sentido da sua existência, né? Então, para encerrar aqui, nós vamos ler um trecho da obra, tá? Vocês podem procurar outras aulas na internet, outros materiais, leiam o livro aí, tá? Tem umas análises a partir da página 30 aí, né? Tem umas análises aí na página 31, né? Do Perto do Coração Selvagem aí, algumas partes, né? E também A Hora da Estrela, falando um pouco sobre esta última obra, este último grande romance da Clarice, tá? Então, para encerrar aqui, vamos ver aqui uns trechozinhos, né? E mostra essa reflexão, esse mundo interior aí da personagem, ó. Uma vez dividiu-se, inquietou-se, passou a sair e a procurar-se. Foi a lugares onde se encontravam homens e mulheres. Todos disseram: felizmente despertou. A vida é curta, precisa se aproveitar.
antes que ela seja apagada, agora que é gente. Ninguém sabia que ela estava sendo infeliz a ponto de precisar buscar a vida. Tudo repete misteriosamente. Cerra as janelas do quarto. Não ver, não ouvir, não sentir. Na cama silenciosa, flutuante na escuridão, aconchega-se como no ventre perdido e esquece. Tudo é vago, leve e mudo. Se o brilho das estrelas dói em mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa quase semelhante a uma estrela tremula dentro de mim. Eis-me de volta ao corpo, voltar ao meu corpo. Quando me surpreenda o espelho, assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites e sou recortada e definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, né? Vivendo nas coisas além de mim mesmo. Então aí o trecho do romance, né? As reflexões, o mundo interior vivido pela personagem Joana aí. Então, leiam os livros aí, reassistam a aula, leiam os slides e a gente se faça os exercícios necessários aí, tá? E até a próxima.